Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Shalom, igreja. Boa noite. Tivemos aqui uma manhã maravilhosa, né? Desde cedo o Senhor já tem falando conosco. E quando eu cheguei aqui que o louvor começou a cantar, por que pararam de falar do céu, né? Era esse meu assunto com o meu esposo na hora do almoço. Nós estávamos falando sobre isso, né? Hoje em dia as igrejas se pregam sobre o reino dos céus, né? Pouco se prega sobre a volta de Jesus. E de manhã a palavra foi falada sobre arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Deus é maravilhoso, né? Porque muitas pessoas pararam de falar do céu, mas nós continuamos falando do céu. Glória a Deus. Eu queria estar lendo com a igreja o livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai-vos preparado também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém, os irmãos podem sentar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz para nós, né? Vigiai, pois não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja, para nós podermos refletir nessa noite. Se você soubesse que Jesus vai voltar daqui um mês, o que você mudaria? O que você precisaria mudar na sua vida para a volta de Jesus? É uma reflexão. O que nós precisaríamos mudar? Nisso eu me incluo também. Qual seria a sua resposta? Não precisa responder para mim. Pense lá, né? Será que você está preparado para a volta de Jesus? Será que nós estamos prontos para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse daqui 30 dias, será que a gente ia ter que correr, fazer alguma coisa para acertar alguma coisa na nossa vida? Na verdade, a nossa resposta deveria ser nada. Eu não tenho que mudar nada, porque eu estou vivendo a vontade de Deus, eu estou vivendo o propósito de Deus. Essa tem que ser a nossa resposta. Porque nós temos que viver todos os dias como se Jesus fosse voltar naquele dia. Né? Jesus ele falava ali dos tempos dos discípulos que ele voltaria. Muito tempo se passou. Eu estou servindo ao Senhor uns 30 anos. E desde quando eu vim para a igreja, eu escuto falar que Jesus vai voltar. O problema é que muitas pessoas, no meio do caminho, elas se perdem. Elas deixam de acreditar que um dia Jesus vai voltar. Mas nós temos que estar prontos todos os dias para a volta de Jesus. Todos os dias nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais para a volta de Jesus. Nós temos que acordar todos os dias acreditando que pode ser hoje o dia da volta de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vai vir como ladrão, sem aviso. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Ele pode voltar para mim, Ele pode voltar para você. E nós temos que estar prontos todos os dias. Por isso que nós temos que pensar e refletir. Eu não tenho que mudar, eu tenho que estar pronto todos os dias para a volta de Jesus. Eu tenho que esperar todos os dias que Jesus vai voltar. O mundo está um caos. A gente vê como as coisas estão se deturpando na mente das pessoas. Cada vez que você vê uma reportagem, você vê uma notícia, você vê como as coisas estão cada vez pior. Você olha o comportamento do ser humano. Mas de manhã foi ministrado aqui, né, no mesmo capítulo, no mesmo livro de Mateus, né, arrependei-vos, preparai o caminho.
Né? João Batista veio preparar o caminho e ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas essa mensagem de João Batista, ela tem que ser pregada ainda nos dias de hoje. Arrependei-vos, o mundo está um caos, mas nós temos que continuar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque nós somos aqueles que estão preparando o caminho para muitas pessoas. Nós somos aqueles que estão preparando o caminho, talvez lá no bairro que você mora, na sua cidade, talvez no seu trabalho, você está preparando o caminho para que outras pessoas olhem para você e vejam. Porque, como a gente já cansou de ouvir, está escrito na palavra do Senhor, nós somos a Bíblia que muitos vão ler. Muitas pessoas, elas não vão abrir a Bíblia para ler, mas ela vai olhar para mim e para você e vai falar: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Então o mundo está numa expectativa, né? Lá em Romanos 8 diz: porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando nós nos manifestarmos, nós nos apresentarmos como luz em vários lugares. Há muitas pessoas nas trevas. Há muitas pessoas que não conhecem a Deus ainda. Mas é eu e você que vamos levar a palavra do Senhor. É eu e você que vai preparar o caminho de muitas pessoas. Muitas vezes as pessoas, eu sempre oriento as pessoas, às vezes está no ambiente de trabalho, somos afrontados, ou na própria casa, eu sempre oriento: quem tem Jesus sou eu. Quem tem que fazer a diferença sou eu, não tem que esperar que o outro haja como eu tenho que agir. A palavra diz que nós temos que viver os princípios da palavra. Então, se você é afrontado, se muitas pessoas vão falar algo de você, quem tem Jesus é você. Quem é a luz é você. Quem vai resplandecer a luz no meio das trevas é você. Muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus vai voltar. Eu sou jovem ainda para me entregar para Jesus. Tenho tanto que curtir ainda nessa vida. Muitas pessoas acham, né, que eu preciso aproveitar mais. Eu preciso viver mais. Sempre vai ter uma desculpa, né? Para que eu vou agora para a igreja? Para que agora eu vou viver o reino de Deus? Mas nós temos que ser essa diferença para que as pessoas venham a Jesus através de nós. Então há uma expectativa. Jesus, ele tem que brilhar em mim e em você. A palavra do Senhor diz que nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, e Jesus tem que brilhar em nós, porque Jesus vai voltar. Muito embora muitos ainda já não acreditam mais, até cristão você fala: não, Jesus não vai voltar, Jesus, nós vamos viver o inferno aqui na terra. Cada um tem uma história, né, para contar. Sempre tem uma desculpa. Até cristão não acredita mais. Mas eu acredito que a volta de Jesus está tão próxima agora. Talvez alguns de nós vamos alcançar essa volta de Jesus. Talvez outros vão antes, mas muitos de nós talvez vamos alcançar essa volta de Jesus. Só que nós temos que correr, porque a expectativa do mundo, o mundo está precisando de nós. E nós não podemos recuar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que falar do amor de Deus. Para que quando Jesus voltar, você imagina o Jesus voltar e você ver parte da sua família ficando. Porque muitas vezes eu quero fazer missão, eu quero pregar no altar, muitas vezes eu quero viver tantas coisas, mas o meu ministério começa dentro da minha casa. O meu ministério não começa aqui, o meu ministério vai começar lá na minha casa. Primeiro eu tenho que ganhar a minha família. Eu sei que é difícil, é uma luta, não é fácil não. Porque profeta de casa, né, não tem honra. Muitas vezes você não vai ser honrado no meio da sua família.
Até as pessoas olharem e ver Deus em você, às vezes vai levar um tempo, porque eles vão conhecer, eles vão sempre olhar para a sua velha natureza. Muitos ainda vão olhar para quem você era. Mas quando a gente começar a brilhar, quando Jesus começar a refletir em nós, quando nós formos luz, quando alguém te aprontar e você ficar de boca fechada, quando alguém te apontar e você não abrir a sua boca, eles vão começar a ver Jesus em você. Porque cristão não bate boca, cristão não roda, né? Cristão não faz barraco, né? Porque tem muito cristão que está no trânsito, alguém dá uma fechadinha, já solta o palavrão, né? Quantos que estão no trânsito aí? Dá uma fechadinha, já era, né? Ah, Jesus, me perdoa, foi 5 minutos, mas é hoje, amanhã, né? Nós temos que mudar os nossos hábitos para que Jesus possa brilhar em nós. Às vezes na frente até dos filhos, na frente das crianças. A gente que ministra crianças, né? Eu já fiquei um tempo, a Stephanie sabe, as crianças falam coisas que você fala, Jesus, né? Às vezes, outro dia eu estava ministrando para as crianças sobre falar a palavra, mas meu pai fala. Ah, tia, mas meu pai fala. Então, para eles, tipo assim, eu ouço meu pai falar, eu posso falar também. Se eu não pôr luz dentro da minha casa, se eu não começar um ministério dentro da minha casa, como que eu quero servir? Como que eu quero fazer algo? Não adianta eu vir aqui vestir uma camisa de obreiro, uma camisa de, sei lá, colocar um crachá, se eu não começar dentro da minha casa primeiro, no meio da minha parentela. Mas eu vou ter que ser luz lá. E ser luz dentro da nossa casa é difícil. Né? Muitas vezes somos humilhados, muitas vezes você vai ouvir coisas, você é mais provado às vezes no meio da sua casa, mas nós temos que viver pregando o Evangelho, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento, até para um ente querido nosso. E como a Bíblia fala que nós vamos prestar conta das almas. Nós vamos prestar conta das pessoas que Jesus colocou nas nossas mãos e nós nos negamos a falar. Imagina naquele grande dia, olha, eu coloquei fulano do seu lado, eu coloquei ciclano do seu lado e você não falou nada. Você não pregou o Evangelho, você não falou do amor de Deus. Jesus, ele vai voltar. E nós temos que estar prontos. Temos que viver pronto todos os dias. Eu queria que a mídia colocasse, no mesmo livro, capítulo 25. Eu não sei se a minha tradução é diferente. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Algumas está diferente a tradução. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aonde vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, as que estavam preparadas, entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis que dia e hora vem o Filho do Homem há de vir. Aqui nós vemos nessa parábola que Jesus ele compara um casamento judaico, né? Na verdade, ele explica mais ou menos
como é a forma de um casamento judaico. Ali tinham 5 virgens. Essas virgens podem representar as damas de honra, ela pode representar aquelas pessoas que você escolheu para estar ali. Mas, na verdade, ela representa a igreja. Quando se fala das virgens, não fala de quem está lá fora. Fala de quem está dentro da igreja. E esse que é o problema. 5 estavam prontas e preparadas, mas 5 estavam distraídas. Nós estamos dentro da casa do Senhor e não é mais tempo de nós nos distrairmos com as coisas deste mundo. Nós temos ouvido constantemente, é chegado o reino de Deus, nós estamos vivendo o reino de Deus. A nossa cultura não é mais a cultura do mundo. É chegado o reino dos céus. E nós temos que andar segundo os princípios da palavra. O interessante é que eu acredito que as virgens, né, foram com as suas lâmpadas e uma reserva. Né? Elas foram espertas. Elas estavam com a lâmpada, com azeite, mas elas tinham uma reserva. Só que muitos só foram com aquilo que tinha na mão. Uma hora, apagou. O noivo demorou para chegar. Mas as que estavam prevenidas, elas tinham sobrando. Elas tinham azeite sobrando. E nós temos que ser essa pessoa que está com azeite sobrando todos os dias. O azeite tem que transbordar na nossa vida. O azeite representa o Espírito Santo. O problema é que tem pessoas que elas querem viver só no limite. Elas não querem ir além. Porque para o azeite transbordar, muitas vezes eu vou ter que ir além. Fazer muito mais. O problema é que muitas vezes, assim, existe o irmão da escala, só aparece no dia da escala dele. Hoje eu vou porque é minha escala. A gente sabe que às vezes tem pessoas que trabalham, têm os seus problemas, que às vezes não consegue chegar, mas tem gente que só vai no dia da escala. Ele está aqui, ó. Ele está no limite. Porque se Jesus voltar, ele não vai estar transbordando, porque ele só está cumprindo a escala dele. Agora tem aquele, não, eu vou de crachá, porque se faltar alguém, eu já estou lá. Se faltar o irmão, eu vou substituir. Eu já vou pronto, vou colocar minha cabeça. Não é minha escala, mas eu já vou pronto. Porque se o irmão faltar, eu vou estar lá no lugar dele. Eu estou pronto, porque eu quero ir além. Eu não quero ficar no meu limite. Mas tem pessoas só que não quer passar do limite. Só quer viver no raso, né? Água no tornozelo. Deus, Ele quer nos levar a águas mais profundas. Deus, Ele quer nos fazer mergulhar em águas mais profundas. Porque quando o anjo pegou Ezequiel ali, ele falou, Ezequiel, mais profundo. Senhor, a água está aqui. Não, mais profundo, Ezequiel, mais profundo. Ezequiel chegou no nível que o pé dele já não alcançava mais o chão. Porque ele mergulhou. E quando ele mergulhou, ele entendeu que ele estava na dependência de Deus. Porque enquanto meu pé no chão, eu consigo andar. Eu estou no controle, porque eu estou andando. Mas quando eu não consigo mais colocar meu pé no chão, é porque eu estou na dependência dele. Aí é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me controlar. Então, nós vamos mergulhar em águas mais profundas. Nós temos que transbordar. Nós temos que ir muito além. Não ficar no raso. Eu vejo que as prudentes, né, elas estavam de prontidão. Elas estavam vigilantes. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, ao longo da nossa caminhada, eu que estou bastante tempo, eu sei que tem bastante gente aqui que tem bastante tempo que conhece Jesus, vem dias difíceis, vem dias mal, vem dia que você fala, hoje eu vou chutar o pau da barraca. Eu estava até falando esse dia na sala, na mesma hora que passa o pensamento do Espírito Santo, fala, epa, não, Senhor, pois só passou pela cabeça, mas a gente não tem coragem, porque a gente sabe que se está difícil com Jesus, lá fora vai estar pior ainda. Vai vir dias difíceis. Então, o que acontece? Eu acredito que as virgens, né, as imprudentes, elas estavam distraídas, preocupadas com o trabalho. O meu trabalho é mais importante.
sabe, não tem problema chegar atrasado, não. Vai ter alguém lá no meu lugar até eu chegar. Nós temos que estar preparados. Nós não podemos ficar no raso, mas não é tempo de ficar no raso. É tempo de mergulhar. A gente tem ouvido palavras que, sabe, que nós vamos viver coisas poderosas, que vai ser um ano de viver grandes colheitas, que a igreja está expandindo. Mas eu não posso ficar para trás. Para eu viver isso, eu tenho que estar caminhando junto. Eu tenho que estar crescendo junto com a igreja. Porque muitas vezes vai chegar um que chegou depois, e ele vai passar, vai chegar muito mais longe. Eu vou falar, nossa, o irmão acabou de chegar, já está vivendo tantas coisas, porque ele não quis ficar no raso. Ele não quis ficar no raso, ele quis mergulhar em águas mais profundas. Então, quando você entende que você precisa estar preparada, estar com o seu azeite. Engraçado que, quando elas adormeceram, né? Estavam adormecidas. Mas as outras adormeceram, mas elas estavam transbordando. Ela sabia que ela tinha a reserva delas lá. Se a lamparina apagasse, era só acrescentar o azeite. As outras não, elas estavam no limite. Ah, me dá um pouco do seu azeite. Dá, elas foram pedir, me dá um pouco do seu azeite. Não tem como eu repartir o Espírito Santo da minha vida com outra pessoa. Não tem como eu repartir a minha entrega com outra pessoa. Aquilo que eu busquei, aquilo que eu semeei, não tem como eu repartir. Eu posso até repartir o meu conhecimento, aquilo que eu sei, eu posso ensinar. Mas aquela minha busca, o meu tempo de oração, o meu tempo de leitura de palavra, o meu tempo de comunhão com Deus, eu não tenho como repartir. Não tem como eu emprestar para alguém. Isso é pessoal. Como que eu vou encher o meu azeite? Como que eu vou? Talvez você pode perguntar, mas pastora, como que eu vou aumentar o meu azeite? Tendo mais tempo com Deus. Levanta mais cedo, levanta uma hora mais cedo, começa a orar antes de sair de casa. Chega na hora do seu almoço, em vez de ficar nas rodinhas, leia um capítulo da Bíblia. Pelo menos um capítulo você vai conseguir ler na hora do almoço. Né? Porque muitas vezes a gente perde tempo com tantas coisas que vêm nos distrair, quando nós poderíamos estar acrescentando o nosso azeite. Eu lembro que eu trabalhei num laboratório há uns anos atrás, e não tinha nada a ver com a minha profissão, e eu não sei por que eu fui parar naquele lugar, e eu falei, Senhor, o Senhor me colocou aqui, tem um propósito. Aí comecei a pregar o Evangelho. Era ali na Praça Dom José Gaspar, não sei se alguém conhece, tem uma galeria. Uma vez por semana eu reunia as meninas e ia orar com elas lá no meio da praça. E elas, vai ter culto hoje? Elas falavam culto. Eu falava assim, vai ter culto hoje. Toda quinta-feira eu reunia com as meninas ali em 20 minutos, comia correndo, elas comiam correndo, para em 20 minutos eu ter 20 minutos falando uma palavra para elas. Eu falei, Senhor, eu não sei se vai dar resultado, mas eu estou semeando a palavra na vida delas. Eu nem sei se eu vou saber o resultado. Foi antes da pandemia que eu trabalhei nesse lugar. E ali eu fiquei 3 anos, quase 4 anos, indo lá na galeria, lá no meio de uma praça, no meio da rua, falando do amor de Deus para elas. E agora, quase 4 anos depois, uma delas me liga e fala assim, olha, eu estou te ligando para dizer que agora eu estou firme com Jesus. Não tem coisa mais gratificante. Talvez nem todas ficaram, mas eu sei que foi uma semente que foi lançada. E era que me dava mais trabalho. Que eu explicava as coisas, ela não entendia. Eu falava, ela me explica de novo. Era que me dava mais trabalho. Aí ela me mandou uma mensagem, eu vim aqui te dizer que eu estou firme, estou indo para a igreja. Eu não tinha como ela vir para cá, porque ela mora lá muito longe, né? Ela mora em outra região. Eu falei, procura uma igreja que pregue a verdade lá perto da sua casa, mas não deixe de buscar o Senhor. E aí, depois de quase 4 anos, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela estava frequentando, e ela estava firme com Jesus, Deus tinha restaurado o relacionamento dela. Então, nós temos que semear a palavra. Não sei se, talvez você nem vai ver o resultado, mas você tem que ir lançando a semente, vai lançando a semente, vai lançando. Talvez um dia você veja o resultado, talvez você não veja, mas você lançou a semente. Você vai estar transbordando o seu azeite, porque você está fazendo a sua parte. As loucas foram lá, me dá um pouco do azeite, me dá um pouco do seu azeite.
Não tem como compartilhar aquilo que eu busquei, aquilo que eu semeei. Não tem como eu compartilhar o meu tempo com Deus. Isso é pessoal. Eu sempre digo, Deus ele não tem filhos prediletos. Deus ele não tem filhos favoritos. Talvez você olhe alguém aqui no altar e fale, nossa, mas fulano tem uma unção. Fulano é isso. Fulano... Você pode ter essa intimidade com Deus. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com unção de cargo, não, tem a ver a sua busca, a sua entrega, você ter o seu tempo com Deus. Deus ele quer nos levar a níveis mais profundos, porque o dia que ele vai voltar vai chegar, e como vai estar as nossas lamparinas? Será que a nossa lamparina vai estar acesa? O tempo é agora, é hoje, é agora, não tem como mais esperar. Ah, Senhor, tenho algumas coisas para fazer antes. Não, o tempo é hoje. Nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. O crescimento espiritual é algo pessoal. Eu busco. Não tem como eu fazer alguém crescer se a pessoa não quiser. Agora falar, eu quero ser um obreiro. Vai ter um curso agora de obreiro. Eu não sei como é ser um obreiro, mas eu quero aprender. O que faz um obreiro? Vem para o curso, vem aprender o que é ser um obreiro. Né? Vem aí, ó, o Lucas está aí, vem ser um companheiro. Eu quero aprender. Ah, mas eu não cheguei agora, eu ainda não. Talvez você pode falar assim, acabei de chegar, eu não sei nem como é que funciona, mas vem aprender. O curso é aberto para todo mundo, né, Lucas? O curso é aberto para todo mundo, eu quero aprender, eu quero saber mais como funciona. Toda segunda-feira nós estamos aqui na oração. Talvez segunda-feira você não tem nada para fazer, fica lá na Netflix. Vem orar com a gente aqui. É 1 hora só de oração, vem aumentar o seu azeite. Vem orar. Sempre chega alguém aqui desesperado, precisando de ajuda, de segunda-feira. Constantemente acontece de chegar alguém aqui precisando. Nós temos que estar prontos. Nós somos aqueles que vai preparar o caminho. Nós temos que estar prontos para aqueles que vão chegar. Aqueles que precisam. Não tem como emprestar azeite. As virgens loucas, elas estavam distraídas com as coisas deste mundo. E o mais triste, que era a igreja, não era quem estava lá fora. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos tão preocupados com as coisas terrenas, com as coisas que estão acontecendo no mundo, é com política, é com notícia, é com isso. Isso não pode mais nos abalar. Isso não pode mais mexer, porque fulano que vai governar, fulano, quem nos governa é Jesus. Nós não vivemos mais o reino dessa terra. Ele que provê todas essas coisas. Porque Ele vai fazer, porque a gente só escuta falar que a economia vai acontecer isso, acontecer aquilo. Não, nós temos que estar firmados na rocha. Nós temos cumprido princípios, estamos sendo fiel, entregando os nossos dízimos. Nós não temos que temer as coisas deste mundo. Mas muitas vezes nós nos distraímos. Porque as virgens loucas, as imprudentes, elas estavam distraídas. Mas chegou o dia que chegou a hora que o noivo chegou. Elas foram comprar azeite e não deu tempo. Por isso que eu fiz aquela pergunta no começo. O que você mudaria se Jesus voltasse daqui a 30 dias? Talvez em 30 dias não dá tempo de você mudar o que precisa ser mudado. Por isso que a hora é agora. Não tem... É agora que nós temos que transbordar o azeite. É hoje, decida hoje. A partir de hoje eu vou mudar, eu vou ter mais tempo de oração. Às vezes a gente acorda correndo, acorda atrasado para ir trabalhar. E não tem nenhum tempo de, sai de casa sem nem falar com o Senhor. Tira um tempo de oração, tira um tempo de leitura da palavra. Busque conhecimento. O mundo está precisando de nós. Nós somos a luz dessa terra, nós somos o sal dessa terra.
E nós temos que fazer a diferença em todo e qualquer ambiente. Já aconteceu comigo de uma pessoa na rua me pedir oração. Imagina, no meio do centro da cidade, uma pessoa te para, você pode orar por mim? Você vai falar o quê? Não, não vou orar, não sei orar. Vou orar. Vamos orar, não importa. Dentro do metrô, alguém pode pedir uma oração para você. Por isso que nós temos que estar prontos com a palavra na ponta dos nossos lábios, porque tem momentos que você não vai estar com a Bíblia na mão, mas você vai ter uma palavra, porque se você ler, você vai ter uma palavra. Eu não sei onde está escrito, mas está escrito que Deus pode, fazer algo. Talvez você não vai nem lembrar onde está escrito, mas na sua mente vai lembrar aquilo que você leu. A palavra vai estar guardada, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada para os nossos pés tem que ser a palavra do Senhor. Nós temos que estar todos os dias meditando na palavra do Senhor. Aquele que lê a palavra do Senhor, dificilmente ela é enganado. Dificilmente, porque ele conhece a palavra. A gente sabe que nós estamos vivendo um tempo de heresias, de falsos profetas, mas se você conhece a palavra, por quê? Se alguém falar alguma coisa para você, está escrito aonde na palavra? Nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos nos distrair. Precisamos nos arrepender enquanto é tempo, Colocar a nossa vida em ordem. Andar de acordo com os princípios da palavra. Não tem como eu viver meio princípio. Ou eu vivo tudo, ou eu não vivo nada. Não tem como eu viver uma coisa e não viver outra. Aqui é um manual de instrução. É um manual de instrução, não tem como. Se um equipamento você ligar e você só ler metade do manual, talvez você vai danificar o aparelho. É a mesma coisa na nossa vida, não tem como. Com Deus não tem em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. O problema é que tem muita gente em cima do muro. Precisamos nos posicionar. É tempo de nós nos posicionarmos para viver os propósitos de Deus. Deus, Ele tem grandes propósitos. Eu creio que Deus chama todo mundo com propósito. Mas vai depender das nossas entregas, da nossa busca, do nosso desejo de servir ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que estamos disponíveis para o reino de Deus? Precisamos nos expor mais. Temos que esperar Jesus todos os dias, com alegria. Como se Ele fosse voltar hoje. Estar prontos e alegres. Precisamos estar sempre preparados espiritualmente. Temos que estar preparados todos os dias. Temos que estar vigilantes. Porque o inimigo ele vai sempre armar cenários para nos tirar o foco. Ele sempre vai armar cenários para nos tirar da presença de Deus. E de repente é nesse momento que Jesus pode voltar. Durante um cenário. Sabe o momento que você está lá no trânsito, que você xinga alguém que está na sua frente? De repente pode ser o momento que Jesus pode voltar. Ele vai armar cenários para nos distrair. Mas nós temos que vigiar e orar, para não cair em tentação. Precisamos ter uma vida sólida, criar raízes, nos alicerçar na presença de Deus. Precisamos nos aprofundar no reino de Deus. Só que muitas vezes nós queremos fazer as coisas tão apressadamente que fazemos de qualquer jeito. Eu estava lendo sobre o bambu. O bambu, antes dele aparecer, ele leva uns 5 anos criando raiz. Ele cresce uns 5 anos para baixo, depois que ele começa a sair. Porque ele está se alicerçando. Nós temos que nos alicerçar. Como que eu vou me alicerçar? Eu não posso construir a minha casa na areia, porque na primeira tempestade que vier, a casa vai para o beleléu e eu vou cair junto.
Eu tenho que construir a minha casa na rocha. Porque vai vir um vento forte, vai vir a tempestade. Eu posso até balançar de um lado para o outro, mas eu vou estar firme. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei aquele que me chamou. Eu sei aquele que morreu no meu lugar na cruz. E quando nós sabemos quem somos nós, quando nós sabemos qual é a nossa identidade, o inimigo pode até armar cenários, ele pode até enviar uma tempestade, mas nós vamos nos permanecer firmes e fiéis. O azeite é a presença do Senhor. Como que eu posso me preparar? Fortalecendo a fé diariamente. Vai vir situações que muitas vezes vai querer trazer desânimo, não vai dar certo. Pessoas, às vezes, do nosso lado, vai falar, nem tenta, você vai perder seu tempo. Quantas vezes ouvimos palavras, nem vai, não é para você. Essa faculdade você não vai conseguir pagar. Esse carro é difícil você pagar, você não vai conseguir, nem vai. Tem pessoas que sempre vai estar querendo tirar o nosso foco. Mas nós temos que fortalecer a nossa fé todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo está escrito na tua palavra, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se está escrito na palavra do Senhor, eu creio que eu vou viver. Ler a Bíblia diariamente. Viver os princípios da palavra, porque para eu transbordar o azeite, eu tenho que viver os princípios da palavra. Eu tenho que andar segundo os princípios da palavra. Preservar e permanecer. A gente sempre ouve aqui, permanecer é melhor do que impressionar. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Às vezes a gente começa meio torto, meio errado, aí Deus vai nos consertando, vai nos ensinando, vai nos mostrando, vai nos preparando, vai nos capacitando, até que a gente fica preparado. Eu só vou viver o propósito quando o Senhor às vezes vai ter que tirar algumas coisas primeiro, né? Colocar tudo em ordem. E eu vou me preparando. Nós vamos nos preparando. Nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Vai chegar o dia, vai chegar a hora. Nós não podemos desanimar. A palavra do Senhor diz, né, não precisa abrir não, 1 Coríntios 1, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a palavra da ceia, mas a gente tem que se examinar todos os dias. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer que eu viva? Será que eu estou cumprindo os princípios da palavra? Será que eu estou em obediência à palavra? É agora. Nós temos que ir com esse objetivo. É hoje. Se eu tiver que mudar algo na minha vida, que seja hoje. Se eu não tenho uma entrega verdadeira, eu tenho que começar a me entregar. Se eu não leio a palavra, eu tenho que começar a ler mais. Se eu não tenho uma vida de oração, eu tenho que começar a ter mais. Porque é hoje, é agora, não dá para esperar. Para eu viver o reino de Deus é agora. Aquelas virgens que estavam distraídas, elas ficaram para fora. E começaram a gritar, Senhor, Senhor, abre a porta. Talvez elas pregaram, elas evangelizaram, talvez elas fizeram, porque elas estavam Mas o Senhor diz, eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Imagina, naquele grande dia, você ouvir, eu não sei quem são vocês. Eu não te conheço. Como que eu conheço o Pai, tendo intimidade com Ele? Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Nós precisamos nos aprofundar mais nas coisas de Deus. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Hoje nós estamos lembrando aquilo que Jesus fez por nós. Lá em Isaías 53 diz que ele... Dá para colocar Isaías 53? A mídia consegue colocar? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor?
Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que olhar para a cruz todos os dias da nossa vida. Saber que foi por mim, foi por você, todo o sacrifício que Jesus passou naquela cruz. Tudo que ele passou foi para que nós fôssemos curados. Tudo que ele passou foi para que nós tivéssemos paz, porque ele carregou sobre si as nossas dores. Ele já carregou as nossas enfermidades. E nós não temos mais que ficar aprisionados, porque muitas vezes nós não estamos transbordando, porque estamos aprisionados ainda. Estamos presos. Eu só vou servir a Deus se Deus me curar. Eu só vou servir a Deus se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Primeiro eu me entrego. Se Ele quiser curar, Ele cura, porque Ele é Deus. Se Ele não quiser curar também, Ele não vai curar, porque Ele é Deus. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele sabe de tudo que eu preciso, de tudo que você precisa, Ele conhece. A palavra do Senhor diz que antes mesmo de sair dos nossos lábios, Ele conhece o nosso coração, porque Ele sonda os nossos corações. Ele já nos conhece no mais íntimo. Antes de eu falar uma palavra, Ele já sabe, Ele já conhece. Aquilo que você pensa lá no seu travesseiro, quando você deita a Deus, Ele já sabe. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Mas Ele diz para nós: buscar primeiro o reino de Deus. Dê um passo primeiro para Ele. Fala: Senhor, olha, está difícil, mas eu vou te servir. Está difícil, Senhor, mas eu vou levantar mais cedo e vou buscar a sua presença. Nós não podemos ficar no raso, porque a gente vai se acomodando. A gente vai criando um comodismo espiritual, sabe? Eu ia no culto de quarta, eu ia no culto de domingo, mas de quarta-feira agora eu vou ficar só no online. Deixar só no online, né? E vou só no culto de domingo, porque é mais confortável, né? Assistir o culto lá da minha cama, lá na minha casa. Mas às vezes alguém aqui precisa de um abraço seu. Às vezes alguém, você não tem que pensar que você vem aqui, eu vim aqui receber uma bênção. Não, eu vim lá para fazer uma entrega. Eu vim aqui no culto hoje fazer uma entrega. Eu vou entregar a minha adoração. Eu vou me entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se alguém precisar de mim lá para uma oração, uma palavra, um abraço, eu vou estar lá disponível, porque eu estou ali para me entregar. Nós temos que tirar da nossa mente que eu venho na igreja buscar uma bênção. Buscar uma bênção. Eu vou ali buscar uma bênção. Não. Senhor, eu vou lá para te adorar. Eu estou na tua presença hoje para te adorar, porque eu sei que o Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor conhece as minhas necessidades. Nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade. Então nós estamos aqui para adorar Ele. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Não preciso nem orar. Porque enquanto nós estamos aqui, Ele está visitando cada um de nós. Ele está sondando os nossos corações. Às vezes não preciso nem procurar alguém para orar, porque Ele já está fazendo um milagre, porque eu estou buscando Ele em primeiro lugar. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Enquanto eu adoro, enquanto eu estou te adorando, grandes coisas estão acontecendo lá na minha casa, na minha família, porque eu estou dando o meu primeiro lugar para ti. Enquanto eu dou o meu primeiro lugar, Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Nós temos que entender que a minha entrega, quanto eu entrego, quanto mais eu entrego, mais Deus vai fazendo, porque eu estou buscando o reino de Deus. Mas às vezes nós não vemos, porque eu estou triste com o irmão, estou triste com o fulano não falou comigo, fulano olha. Eu vim aqui para adorar a Deus. Quem quiser falar comigo, amém. Quem não quiser falar, amém também.
Se fulano virou a cara para mim, amém, não estou preocupado com isso. Eu quero servir ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor, é isso que eu quero. Muitas pessoas estão como essas virgens distraídas, sabe por quê? Porque estão olhando para o homem, não estão olhando para Deus. Enquanto eu estiver olhando para as pessoas, a minha vida não vai mudar, porque aqui é um lugar cheio de pessoas imperfeitas. Todos nós temos os nossos defeitos. Enquanto eu estiver olhando o defeito do meu irmão, eu não estou olhando para o Senhor. Nós temos que parar de olhar. Eu não vou porque fulano que vai pregar hoje, eu não vou porque fulano que vai louvar hoje. Não importa quem vai louvar, não importa quem vai pregar, eu estou aqui para adorar o Senhor. A minha adoração é para o Senhor, a minha adoração não é para o pastor, a minha adoração não é para o apóstolo, a minha adoração não é para quem está tocando. Eu estou aqui para adorar o Senhor. Nós temos que entender que a minha entrega é para o Senhor. E muitas pessoas se distraem em muitas coisas, porque estão olhando para as pessoas. Eu não vou mais para a igreja porque fulano não me cumprimentou. Eu não vou mais para a igreja porque fulano não olhou para a minha cara. Às vezes a pessoa está até com problema, às vezes a pessoa também está num dia mal e aquele dia não conseguiu falar, gente. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos dias mal. E às vezes, porque o pastor não falou comigo. Então você veio para a igreja para quê? Para olhar para o pastor ou para adorar a Deus? Para olhar para o seu irmão ou para adorar a Deus? Nós viemos aqui para adorar o Senhor. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para entregar o melhor do meu louvor. Eu estou aqui para entregar o melhor da minha essência, ainda nas minhas fraquezas, ainda nas minhas dificuldades. Eu estou aqui para fazer uma entrega a Ti. Porque quando nós vemos na igreja, nós vemos para cultuar e não para receber. As pessoas invertem muitas vezes as coisas. Certo que às vezes precisamos de um aconselhamento, de uma palavra, mas busca ajuda. Mas eu não posso ficar generalizando. Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus pelas pessoas, porque parou por causa de pessoas. Nós não podemos parar por causa de pessoas. Nós temos que estar olhando somente para o Senhor. Porque enquanto eu olhar para as pessoas, eu vou estar como aquelas virgens loucas. Eu nunca vou conseguir aumentar o meu azeite. Porque eu vou estar como aquelas virgens loucas, distraídas, dormindo, cochilando. E o noivo vai chegar e eu vou estar como? Pela metade. Mas que nessa noite nós viemos refletir, Senhor, eu não vou parar por ninguém. Se tiver que mudar algo em mim, Senhor, começa hoje. Se tiver que mudar o meu coração, muda hoje. Se tiver que mudar a minha mentalidade, muda hoje, Senhor. Porque eu quero transbordar na Tua presença. Eu quero transbordar. Tenha isso na sua mente, Senhor, eu quero transbordar. Eu quero ser cheia da Tua presença. Não para mostrar nada para ninguém. Mas para quando o Senhor voltar, eu vou estar pronta, eu vou estar preparada. Esteja preparado todos os dias. Antes de encerrar, eu queria ler o Salmo 51. Aqui nós vemos o Salmo 51, o Salmo de Davi. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui nós vemos Davi fazendo uma oração, porque esse salmo é uma oração. Ele falou: Senhor, não tira de mim a tua presença. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões, Senhor. Mas, Senhor, faça o que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Creio que Davi ele entendeu que ele precisava estar transbordando. A palavra do Senhor diz que a gente sabe que Davi ele cometeu muitos erros, ele cometeu muitas falhas, mas Deus ele chama Davi segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi ele estava sempre querendo agradar a Deus, mesmo nas suas falhas. Davi ele estava sempre com o coração arrependido. Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, eu não quero perder a tua presença. Davi ele tinha medo de perder a presença do Senhor, ele tinha medo de perder o Espírito Santo. E nós temos que ter esse medo. Senhor, eu quero ser cheia, eu não quero perder a tua presença por nada, eu não quero trocar a sua presença por nada, eu não quero trocar a sua presença pelas coisas deste mundo, eu não quero me distrair mais com as coisas deste mundo. Senhor, eu quero estar na tua presença. Nós temos que ansiar. O salmista Davi, em outro salmo, ele ainda dizia que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi ele tinha aquela sede, aquele desejo, sabe, de estar próximo de Deus, de conhecer a Deus, de querer estar na casa do Senhor todos os dias, de adorar a Deus. Esse desejo tem que estar cravado no nosso coração todos os dias. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero te servir. Não me tires de mim, Senhor. Nós temos que ter uma vida de arrependimento, para que eu possa transbordar, Senhor. De manhã a gente meditou aqui sobre arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de nós nos arrependermos, de nós refletirmos sobre essa palavra. Jesus pode voltar. Nós temos que ter uma vida de arrependimento diário, para que eu possa cada dia mais transbordar. Todos os dias tenho que me examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senhor, o que eu preciso mudar? Não dá mais para esperar, Senhor. Que eu mude hoje, que seja mudado hoje, que eu seja transformada hoje. O tempo chegou e é agora. É a hora de nós nos posicionarmos diante do Senhor. Como já dissemos lá no começo, há uma expectativa da humanidade. As pessoas estão numa expectativa de conhecer mais de Deus. E é eu e você que o Senhor escolheu. Somos nós que o Senhor escolheu. Se você está aqui nessa noite, o Senhor te escolheu para fazer a diferença. Ah, Senhor, mas está difícil, estou na luta. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível para Ele. Busque a Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. Foi por mim, foi por você que Ele morreu. Foi por nós. Nós não merecíamos, nós éramos os improváveis. Mas Ele olhou para nós. Se você olhar para a sua vida, cada um tem uma história de vida, que eu não conheço a história de vocês. Mas se você olhar para trás e olhar de onde que o Senhor te tirou e onde que você está hoje, faça uma retrospectiva, o quanto você já avançou. Talvez você sinta ainda que não está tão pronto, mas olha de onde o Senhor tirou. Porque quando eu olho para trás e olho de onde o Senhor me tirou, falo: Senhor, o Senhor foi misericordioso comigo. Porque muitas pessoas olham para mim e pensam que eu nasci, não conheceu o meu passado, mas eu vivi muito tempo longe da presença do Senhor, porque não tinha ninguém que falasse do Evangelho de Deus para mim. Passei uma infância e uma juventude sem pessoas que pregassem o Evangelho, porque muitas pessoas se calaram, muitas pessoas estão se calando. Eu via pessoas passando na minha rua para ir para uma igreja, eu achava tão bonito eles passar de tarde todos arrumadinhos, aquele povo os irmãos da Assembleia de Deus, tudo bonitinho, Eu ficava admirado olhando, mas eu nunca fui convidada. Ninguém nunca me convidou para ir. E aí você acaba se perdendo, em tantas coisas. Mas um dia
Deus preparou uma pessoa para me falar do amor de Deus. E foi no meu trabalho, foi no local que eu trabalhava. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu entrei no primeiro dia, uma pessoa que foi me treinar falou assim: fulano é isso, fulano é aquilo. Ela deu a ficha completa do setor, né? Fulano, aquela ali era a fofoqueira lá do setor. Aquela ali, você fica longe. Ela mostrou uma lá e falou: aquela ali você fica longe. Nem vale a pena você se aproximar. No dia seguinte, o gerente falou: você vai trabalhar com a fulana, ela vai te treinar. Era justamente aquela que falou que não era para eu ficar perto. Foi ela que me levou para Jesus. Não julgue as pessoas, né, pela aparência. Foi no meu trabalho que eu fui ouvir falar de Jesus. Porque passei a minha infância, eu moro na mesma rua que eu moro, pessoas passavam para ir para a igreja, mas ninguém nunca pregou. Talvez tem pessoas do seu lado precisando ouvir uma palavra. Talvez tem pessoas do seu lado precisando de ouvir algo e você, às vezes, eu tenho vergonha de falar. Não sei falar. Leia a palavra, Deus vai colocar palavras na sua boca. Porque muitas pessoas estão perecendo, muitos jovens estão se perdendo. E muitas vezes nós temos nos calado. Nós temos negligenciado o reino de Deus. Não deixe de falar. Porque a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu aceitei de pronto. A primeira vez que eu fui numa igreja, eu aceitei Jesus no primeiro dia. Eu não tive resistência nenhuma, eu só precisava alguém falar do amor de Deus para mim. Era só isso que faltava. Talvez tenha alguém do seu lado só precisando você tomar coragem de falar do amor de Deus. Então abra sua boca, transborde do azeite, transborde da presença de Deus. Que você possa ir com essa reflexão para casa. Senhor, o que eu tenho que fazer para transbordar? Eu não quero ficar com a minha lamparina apagada. Porque uma hora apaga. Se você parar de buscar, uma hora apaga. Para hoje você não ora, amanhã você não ora, depois da manhã você já não lê a Bíblia mais. Aí depois da manhã você começa a assistir só o culto de casa. Uma hora a sua lamparina vai apagar. Aí vem o desânimo, vem a tristeza, vem a falta de força de buscar Deus. E aí quando você vai ver, a sua lamparina está apagada. Mas se você mantiver uma vida firme com o Senhor, uma vida de compromisso com o reino de Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, você vai transbordar, você vai ter sempre uma reserva, sabe por quê? Vai chegar um dia difícil, vai chegar um dia que você talvez passe por algum problema, mas você tem uma reserva. Você tem a reserva, você não vai apagar. Não é porque você passou um dia mal que você vai apagar, porque você tem a reserva. Então que nós não venhamos andar no limite, mas que nós venhamos ter sempre a reserva. Senhor, eu quero mais. Tenha depósitos com Deus. O problema é quando está tudo bem, nós muitas vezes relaxamos também, né? Está tudo bem, estou precisando de nada. Para de orar, né? Conta está boa, a conta bancária está boa, o armário está bom, não está precisando de nada. Muitas vezes acaba relaxando um pouquinho, né? E é nessas horas que a gente tem que buscar. Não podemos relaxar. Amém? Então que nós vamos ficar com essa reflexão. Eu queria convidar o grupo de louvor, né? Vamos adorar o Senhor. Você que pode ficar de pé, começa a refletir hoje. Será que o que está faltando para o seu azeite transbordar? Será que falta alguma coisa para o seu azeite transbordar? Feche os seus olhos. Você que pode ficar de pé, fica. Você que não pode ficar sentado, não tem problema. Mas feche os olhos e reflita: Senhor, o que eu preciso para transbordar? O que eu preciso para aumentar o meu azeite, Senhor? Comece hoje, o tempo é agora. Não dá para esperar mais. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos estar prontos para viver os propósitos de Deus nessa terra.
nós vamos ser luz no meio dessa geração. Nós vamos ser a diferença no meio dessa geração. Uma geração incrédula, uma geração que já não tem mais esperança que um dia Jesus vai voltar. Mas nós somos os anunciadores das boas novas. Nós não podemos compactuar com a cultura do mundo, porque nós vivemos no reino de Deus. Faça uma reflexão nessa noite.